Nós estamos num workshop da Tríade da Evolução Pessoal. A Tríade é um modelo de desenvolvimento pessoal que envolve 3 áreas importantes da nossa vida e que se relacionam entre si. A gente está falando de autoconhecimento, gestão dos relacionamentos e competência emocional. E hoje nós vamos falar sobre competência emocional. E como nos outros dias, eu quero te dar uma frase. A frase de hoje é: depois da porta da dor, existe um campo de cura. Eu percebi que muitas pessoas, preferem não lidar com a dor, porque tem medo que ela retorne, que ela seja muito grande, tem medo de se lembrar das coisas que lhe fizeram mal e acaba evitando tratar aquela questão. Há muitas pessoas que ficam presas num problema, que caem sempre no mesmo problema, que estão num ciclo, né, sem fim de repetições, de dores, de problemas, etc., porque tem medo de lidar com a dor. E é isso que essa frase significa. A dor, a lembrança da dor é como uma porta. E atrás da porta da dor, depois da porta da dor, existe um campo enorme de cura. E nós precisamos aprender a atravessar a dor. E quando eu falo atravessar a dor, não é simplesmente aceitar a dor e sofrer e etc. E nem estou dizendo que a nossa vida tem que ser uma vida de dores. Mas eu estou dizendo que toda vez que nós evitamos lidar com aquilo que temos medo, nós evitamos também alcançar um campo e um espaço de cura. Depois da porta da dor, existe um campo de cura. Tá bom? Muito bem. Bom, o papo de hoje, então, é sobre a competência emocional. E para falar de competência emocional, eu precisava te lembrar das questões que sempre nos lembram das emoções. E geralmente são questões de dores, mágoas, de traumas, eventos que nos marcaram. Principalmente as questões de cura, de restauração. E eu vou te contar por que eu quero falar sobre isso. Porque se tem uma coisa que paralisa alguém, é o medo de sofrer ou de continuar sofrendo. Então, quando nós entendemos as nossas capacidades, os nossos momentos, as nossas emoções, nós entendemos também o potencial que temos para mudar a nossa história. Primeira coisa que eu quero te falar sobre emoções. O que são as emoções? As nossas emoções elas são percepções. São percepções instintivas, são percepções primitivas. Elas estão muito internalizadas em nós. E o objetivo delas é nos preservar a vida e nos fazer evoluir. Por mais que a gente, às vezes, lute contra as emoções, a gente, na verdade, está lutando contra o que deveria usar. Muitas pessoas cometem o erro de tentar controlar as emoções, porque nós não podemos controlar as emoções, nós precisamos usá-las a nosso favor, porque é para isso que elas existem, para nos preservar e para nos ajudar a evoluir. Agora existe um ciclo, né? O ciclo dos sentimentos. Eu quero te falar como é que as emoções se manifestam. Uma das formas, aliás, a mais constante manifestação das emoções está nos sentimentos. Então, por exemplo, quando você fica muito deprimido, você está tendo uma sensação, isso é um sentimento, que veio provavelmente de uma emoção, que é a tristeza. A tristeza provoca uma série de comportamentos, mas geralmente a gente percebe a tristeza quando a nossa energia cai, quando o nosso humor muda, fica mais sombrio, mais triste, mais para baixo, né? Outra manifestação, outro tipo. Você sai dançando e cantando. Isso é um sentimento, né? Nossa, que vontade de dançar. Isso é uma sensação, é um sentimento. Esse sentimento veio de que emoção? Provavelmente veio da emoção da alegria, que provocou uma excitação e trouxe sentimentos. Eu tô separando aqui emoção e sentimento para você perceber que há uma série de sentimentos que podem se manifestar a partir de emoções primárias, de emoções que são mais fundamentais. Então, por exemplo, quando você está com medo, imagina que você está em casa sozinha, sozinho.
e tá um dia daquele, assim, meio chuvoso, meio tenso, e aí você assistiu O Exorcista na noite anterior. Você coloca música alta pra cantar? Tá sozinha de noite em casa, você não coloca o rádio bem alto, põe no Spotify, pô, que é pra não ouvir nenhum ruído? O que está acontecendo? Existe uma emoção de medo. O medo é uma emoção que te coloca em alerta para te preservar a vida. Quais são as reações? A gente sente arrepio, a gente começa a ver vulto, a gente começa a ter uma tensão muito grande, o corpo fica mais tenso. São sentimentos e reações que foram causados por uma emoção, que era o medo. Tudo bem? A mesma coisa acontece quando você fica alegre. A alegria, como uma emoção, provoca uma série de sensações. Tem gente que sai cantando e dançando. Tem gente que começa a chorar. Chora porque está alegre. Tem gente que chora de alegria. Sente uma gratidão muito grande. Sentimentos acabam sendo manifestos por causa de emoções que foram disparadas dentro de nós. Eu estou te explicando tudo isso para te falar sobre os ciclos dos sentimentos. Existe um ciclo, né, para as coisas acontecerem. Então existe uma emoção e um sentimento armazenado em nós, aí tem um gatilho. Esse gatilho dispara um sentimento ou uma emoção, né, que traz o sentimento, e esta emoção e sentimento provocam um efeito e um comportamento, uma reação. Tudo bem? Gatilho, sentimento, efeito, reação. Às vezes um gatilho dispara uma emoção que provoca vários sentimentos e que nos faz tomar várias atitudes como comportamentos. Gatilho, sentimento, emoção, efeitos e comportamentos. Tudo bem? Isso é o ciclo dos sentimentos. Depois eu explico isso muito melhor dentro do curso, tem um detalhamento incrível para a gente aprender. Agora, a terceira coisa nesse aspecto, nessa introdução, é falar sobre o cenário das emoções. Eu falei sobre os ciclos dos sentimentos e eu quero falar sobre o cenário das emoções. Então acontece assim, acontecem eventos, tudo que nós fazemos é evento, tá bom? Nós juntos aqui, um evento. Sair de manhã para o trabalho é um evento. Então a partir de um evento, nós temos a implicação de uma emoção. Não é? Isso é um cenário, as emoções estão permeando isso. Nós temos eventos que podem ser gatilhos para as nossas emoções, ou que alimentam, que provocam, que inibem sentimentos e emoções. E isso acontece tanto na nossa consciência quanto na nossa inconsciência. Eu estou falando de um cenário de emoções, tá bom? Cenário de emoções. Eventos, emoções, consciência e inconsciência. Por que eu estou te falando disso? Quero te contar um exemplo. É o exemplo que eu mais gosto de dar nesse tema. Imagina você que tem uma criança, imagine você mesma como uma criança. Você é uma criança, um bebezinho, tá lá, né? Um ano, sei lá, alguns meses. Aí, o adulto que está cuidando de você te deu uma garrafa com água. Tirou a tampa e te deu aquela garrafa com água para beber. Você pôs na boca e a água começou a entrar na sua boca e você não conseguia controlar a garrafa e começou a se engasgar com a água e saiu molhando toda a cara e ficou sufocada, ficou lá se afogando com uma garrafa de água. Conseguiu imaginar essa cena? Imaginou a agonia daquela criança tentando se livrar e não consegue, e a água está caindo e ela tenta soltar, se debater e está cheia de água e está se afogando. Que sensação que está acontecendo aqui? Que emoção você acha que foi disparada? Foi disparada uma emoção de medo, certo? Porque ela teve medo de morrer afogada. Ela nem sabe o que isso significa, mas ela teve uma emoção que lhe disparou um sentimento e algumas reações para preservar a vida dela. Então ela teve um evento que trouxe uma emoção de medo, medo da morte, medo de morrer afogada com uma garrafa de água. Tá bom? Esse foi o evento. Essa criança cresceu, correu, aprendeu a nadar, tá demais, já sabe de tudo. E agora ela tem ali os seus 17, 18 anos, começaram alguns desafios que ela não consegue compreender, ela está na fase final da adolescência, o nível de cobrança social é muito alto, o nível de cobrança no meio da família é muito alto,
o nível de cobrança pessoal é altíssimo, essa pessoa precisa se afirmar, precisa encontrar o seu próprio caminho, precisa construir as suas próprias soluções, está entrando na vida adulta, está tenso. Começa uma tensão dentro dela. Então, essa pessoa agora entrando na vida adulta, está sentado na sala com sei lá quem, com a sua mãe, com seu pai, com a sua namorada. E na sala tem uma mesa de apoio, uma garrafinha d'água, tem, sei lá, alguns petiscos, a TV tá ligada, tem um videogame, ela tá bem acomodada. E ela começa a ter uma sensação de mal-estar. Começa a ter uma sensação de medo, de angústia. E aí começam a falar sobre as questões de psicologia. E aí começa a falar que está sentindo medo e não sabe do quê. Aí de repente vem aquele choro desesperado porque essa pessoa se sente impotente. E ninguém está entendendo nada, mas aquela pessoa está tendo uma crise de ansiedade e ainda não sabe por quê. Por que você acha que essa pessoa está tendo uma crise neste momento? Vou te contar para a gente não perder tempo. Naquela sala, naquela mesa, meio que fora do campo de visão, tem uma garrafinha de água. E essa garrafa de água dispara um gatilho inconsciente naquela pessoa, que é o medo de morrer afogado. Essa pessoa já é quase um adulto, já sabe nadar, já sabe falar, já sabe controlar uma garrafa d'água. Mas a visão daquela garrafa no seu inconsciente provoca o mesmo sentimento e desespero que ela teve quando bebê. E agora, do nada, sem saber do que se trata, ela está morrendo de medo de morrer. E não consegue explicar por quê. Sabe o que é isso? É o que eu acabei de te falar. É um cenário de emoções. É um ciclo de sentimentos. Há um gatilho que dispara uma emoção e de maneira inconsciente aquela pessoa reage com efeitos do tipo de ansiedade, depressão, crises de pânico e etc. Esse é o cenário das emoções. Você entendeu isso? Eu dei esse exemplo da garrafa d'água para você perceber como um detalhe tão pequeno pode provocar o fluxo de uma série de comportamentos, de sentimentos, emoções e comportamentos que nós não queremos. E às vezes os nossos relacionamentos sofrem justamente por isso, por causa de uma experiência que tivemos no passado, símbolos daquela experiência ainda estão dentro de nós, e aí no momento que nós estamos atual, que é ótimo, maravilhoso, nós acabamos sabotando, boicotando, impedindo, porque temos uma lembrança como gatilho para as nossas sensações de autodefesa. Tudo bem? Do que a gente está falando? Hoje eu quero falar sobre o tratamento das feridas emocionais. E para falar disso, nós precisamos lembrar, eu quero falar sobre 3 coisas. Sobre traumas, mágoas e frustrações. O que são os traumas? Traumas são eventos que machucam a nossa memória. Eu fiz um comentário quando falamos sobre autoconhecimento, não é? Que uma coisa que é importante para nós é entendermos a nossa formação, o modelo mental que temos, né? A formação do nosso modelo mental. E que esta formação passa pela memória, crenças e valores. Os traumas são eventos que ferem nossa memória. E de tal maneira que quando nós nos lembramos, nós temos um comportamento alterado ou a recuperação da dor daquele momento. E são coisas que nós precisamos tratar. São dores e lembranças dolorosas que nós precisamos tratar e restaurar. Existem as mágoas, e nós chamamos de mágoa tudo aquilo que nos traz alguma tristeza, não é? Toda ofensa que nos traz uma tristeza. E geralmente nós chamamos de mágoa aquilo que vem do outro. É raro alguém falar assim, eu fiz isso e me magoei. A pessoa sempre diz que alguém a magoou. Mas quando a gente fala de mágoa, geralmente a gente fala daquilo que trouxeram como uma ferida para os nossos sentimentos, veio de fora para nós. Então, eu descrevi que mágoas são eventos que ferem as nossas crenças. Vou te explicar por quê. Nosso modelo mental é fundado basicamente em memórias, crenças e valores.
Existem muitas coisas que nós acreditamos a nosso respeito e que nos ajudam a evoluir. Uma das formas da mágoa se manifestar é quando ela vai contra aquilo que a gente acredita. Então você acredita em alguém, essa pessoa te decepciona profundamente, isso foi contra o que você acreditava, isso feriu a sua maneira de acreditar e, portanto, te trouxe mágoa. Você tinha uma expectativa ou um planejamento porque você acreditava em si mesma, em si mesmo, no seu potencial, você tinha um desejo, etc. Aí vem alguém e fala para você que você não é nada, que você não é ninguém, que você é burra demais, burro demais, que você não tem toda essa capacidade, que você está se achando a melhor coisa do planeta. E todas essas palavras caem no seu coração e começam a mudar e a ferir aquilo que você acredita, e isso é mágoa. Mágoas, te falei sobre mágoas. Eu quero te falar sobre a terceira coisa, que é frustração. A frustração geralmente está associada ao que nós provocamos a nós mesmos. Um plano frustrado, na verdade, mostra o nosso sentimento a respeito de algo que não deu certo. O sentimento de frustração, ele é uma autodecepção, né? Porque nós criamos e construímos expectativas, nós fazemos planos e construímos ideias, e quando elas não acontecem, nós temos uma sensação de falha. Essa sensação é o que nós chamamos de frustração. Então eu te falei de 3 coisas no contexto emocional. Os traumas, que são eventos que ferem a nossa memória. As mágoas, que são eventos que ferem as nossas crenças. E as frustrações, que são eventos que ferem os nossos valores. Por quê? Quando nós temos um valor, nós temos algo que determina o nosso comportamento. Nós aprendemos desde a infância aquilo que parece certo, que parece errado, aquilo que devemos fazer e que não devemos, aquilo que é nosso papel e o que não é. Isso constrói os nossos valores. Quando esses valores não atendem à nossa expectativa de vida, nós nos sentimos frustrados. Então a frustração são eventos que ferem os nossos valores. E aí que a gente acaba trazendo esse tipo de sentimento e alimentando esse tipo de sentimento quando a gente não trata as nossas questões internas. Por isso, para mudar essa história, nós precisamos tanto de cura nas nossas memórias, quanto de transformação nas nossas crenças e quanto de revisão nos nossos valores. Tá bom? Então, em primeiro lugar, para todas essas coisas, é preciso passar pela porta da dor para alcançar o campo da cura. E impedir de passar pela porta não evita a tua dor, pelo contrário, só deixa ela mais permanente. Então você precisa atravessar a porta da dor para alcançar o campo da cura. A segunda coisa nesse sentido é entender o momento da dor. É preciso entender aquele momento que você viveu, aquele momento que foi doloroso. E quando eu falo entender, eu não estou falando em aceitar, em admitir. Eu estou falando sobre aprender. Aquele momento que foi dolorido para você, que foi doloroso na tua alma, é preciso ser visto com outros olhos agora. Uma das coisas que nos dá muito medo é que quando nós sofremos um evento traumático, um evento de mágoa ou de frustração, os sentimentos daquele momento são tão fortes que a nossa tendência é recalcar, é esconder. E nós evitamos aquilo a todo custo. A gente fala que vai deixar para lá, mas nunca fica para lá, sempre fica para cá. A gente diz que vai pôr uma pedra em cima, só que a gente acaba carregando a pedra também, além da dor, a pedra. Então é preciso entender o momento da dor. Olhar agora com olhos mais maduros, com olhos mais experientes, com uma visão mais esclarecida, o que era aquele momento, como foi aquele momento e aprender aquele momento. Por quê? Porque o conhecimento daquele evento vai te dar poder para transformá-lo. Eu sempre digo, por melhor ou pior que seja a experiência, o aprendizado é muito mais leve de carregar. Tudo bem? Então é preciso passar pela porta da dor e alcançar a cura, entender o momento da dor e adquirir conhecimento
e ressignificar. Ressignificar é se reconstruir. É dar um novo significado. Se aquela experiência significava o fim da tua vida ou o medo da morte, você vai dar um outro significado para aquilo. Você vai imprimir, você vai pegar a pena, né? A pena que escreve a sua história, você vai, de posse dessa caneta, escrever a nova história. Isso é dar novo significado, é ressignificar. E por isso é importante que você avance sobre essa porta da dor para alcançar o campo da cura. Tudo bem?